Meus pais e meus irmãos ficaram no navio Dulos de julho a dezembro de 1986. Infelizmente, eu só nasci 2 anos depois, então não pude ir com eles. Meus pais foram ao navio por vários motivos. Para serem treinados na obra missionária, para ampliar a visão que eles tinham da obra missionária. E principalmente eu posso dizer que foi para eles terem uma experiência transcultural em família. Em um lugar como o navio Dulos, você tinha contato com pessoas ao redor do mundo, com pessoas de diversas culturas, diversos países, e você ter essa experiência, você consegue entender a necessidade de cada país, a necessidade de cada cultura. Então, essa experiência transcultural em família que eles tiveram, ajuda muito a ampliar a visão que eles tinham com relação à obra missionária. O Ministério dos Navios inicia no coração de Deus e passa pela vida de um homem muito especial chamado George Verwer. Ele estava orando com o mapa mundi em suas mãos e ali ele percebe que a maior parte do mundo está com águas, né? Com a parte marítima, e essa água toca na maioria dos países. Então ali Deus encheu ele de visão e ele realmente começa a sonhar para chegar um navio. E 7 anos depois, com trabalho de mobilização, ele consegue então dar início ao primeiro navio, que foi chamado Logos. O pastor Edson Queiroz teve a oportunidade de trabalhar a bordo do navio Dulos, um navio que eu, inclusive, tive a oportunidade de trabalhar também. É um navio maravilhoso, um navio com 131 metros de comprimento, 2 anos mais novo do que o Titanic, e esteve trabalhando até alguns anos atrás, e quando foi substituído, então, pelo navio Logos Hope, na atualidade. Quando o navio Dulos estava em alto mar, havia treinamento, havia seminário, havia estudos que eles faziam. E quando o navio chegava em algum porto, chegava em algum país, basicamente fazia trabalho evangelístico no período que estava parado lá. E como meu pai ele era mais experiente, por já ter tido uma experiência pastoral, ele também ministrava esses cursos, esses seminários dentro do navio. E além disso, claro, todo mundo tinha a sua responsabilidade com relação ao navio, né? Por exemplo, a minha mãe fazia parte da equipe que limpava os vidros do navio. Além disso, como foi falado no primeiro episódio, foi dentro do navio Dulos que meu pai escreveu o livro Igreja Local e Missões, um livro que até hoje é utilizado em seminários de diversos lugares. Uma história muito marcante que meus pais sempre contavam pra gente foi quando o navio Dulos chegou na África, e bem na época do Apartheid, que era uma segregação de raças naquela época. Meu pai tinha uma pele mais morena e minha mãe era bem branquinha. E por conta disso, os africanos ficaram surpreendidos por eles serem um casal, né? E havia um pastor africano e ele pediu para o meu pai se ele podia ficar mais alguns dias lá. E meu pai teve que negar esse convite por causa da rotina do navio, né? Que eles iam embora logo logo. E foi interessante porque esse pastor falou, então eu vou orar a respeito disso. E quando ele começou a orar, a tripulação do navio viu que não valia a pena eles irem para outro destino que eles tinham ter que ir por conta da data que tinha que retornar para o Brasil. Ou seja, eles ficaram mais 1 mês e meio na África. Deus ouvia a oração desse pastor. E por conta disso, meu pai pregou em diversos lugares lá na África e foi um grande momento. E no ano de 1988, meu pai convidou o pastor Kim Kudo e o pastor Valdemar de Carvalho para começarem o Projeto Paz, que faziam viagens de curto prazo ao redor daqui da América Latina. E por conta desse movimento do Projeto Paz, 2 grandes missões começaram, que foi a missão Kairos e a missão Avante. O impacto que isso tudo teve na vida da minha família foi muito grande, porque a obra missionária não acabou no navio Dulos, né? Ela continuou depois disso por muitos anos. A paixão que meu pai tinha pelas almas e pela obra missionária foi algo que contagiou eu e meus irmãos e foi algo realmente muito especial para nós, tanto que hoje eu não me vejo fazendo outra coisa de forma direta ou indireta. Também isso impactou muito a nossa igreja, tanto que hoje ela é uma grande referência no Ministério de Missões ao redor do Brasil. E vocês podem ver, estamos chegando na 40ª Conferência Missionária. Não estamos nesse mundo apenas para trabalhar, aposentar e morrer. A vida tem muito mais que isso. E entregar a nossa vida à disposição para a obra de Deus, realmente não existe nada melhor do que isso. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Passando por aqui para dar uma notícia. De 16 a 23 de junho vai acontecer a 40ª Conferência de Missões da PIB. Estaremos lá para uma noite de louvor e adoração
e eu conto com você. Até lá!